pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live da Semana Nauta, uma semana muito especial para nós. Estamos celebrando o nascimento da Nauta Investimentos, que vem da fusão da MPX Investimentos junto com a Next Investimentos de Campos, MPX aqui em Macaé. Nosso escritório agora fica posicionado em todo o Norte Fluminense, Macaé, Campos. É uma operação com 600 bilhões de reais de custódia, mais de 1.500 clientes ativos e com o objetivo grande de atender a todos da melhor forma, com mais proximidade, com mais estrutura. E hoje com um convidado muito especial, Fernando Chibante, da Ocam Brasil. Fernando, desde já, muito obrigado pela tua disponibilidade de conversar com a gente, com nossos clientes. Você sabe que esses papos são, além de serem muito enriquecedores, essa proximidade que a gente pode ter com quem de fato decide, né? Com quem é participante do mercado, com quem faz a gestão do recurso, passa muita confiança para o nosso cliente, passa muita confiança para a gente. E, claro, né, a gente poder conhecer melhor a asset, conhecer melhor vocês, como vocês pensam, como é o processo decisório. Então, queria te dar aí as boas-vindas e já passar a bola para você. Se você pudesse falar um pouquinho da Ocam, da tua trajetória, como é que é a filosofia da Ocam, os conceitos de decisão dos fundos lá. E, mais uma vez, muito obrigado, tá? Claro. Bom, antes de tudo, obrigado, Marcelo. Sempre um prazer participar desse tipo de live. Acho que é muito interessante para a gente também, para o nosso lado, também, como você mencionou. É importante, né, que as pessoas conheçam o lado de cá, né? As pessoas já conhecem vocês, conhecer também os gestores, saber o nosso jeito de pensar, nossas características, modus operandi, como é que a gente pensa, né? Como é que a gente reage em algumas situações, enfim. Então, acho que é muito importante para que ajude nesse relacionamento, que eu acho que a gente pretende sempre que seja um relacionamento duradouro e de longo prazo. Queria dar parabéns para vocês também aí pelo aniversário também. Desejo bastante sucesso para vocês também. E acho que, aproveitando para falar um pouquinho aqui da gente também, contar um pouquinho aqui da nossa história, eu acho que dando uma fotografia de como é que a gente está hoje. A gente tem hoje 15 bi, é uma asset, uma gestora com 15 bi e meio sob gestão, basicamente distribuídos entre 12 bi e meio na família de multimercados, 2 bi e 200, um pouquinho mais de 2 bi e 200 em fundos de bolsa, dedicados à bolsa, e em torno de 1 bi para fundos de previdência. Tá? A Ocam nasceu oficialmente em 2018, né, no finalzinho de 2017, comecinho de 2018, então tem um pouquinho mais de 3 anos aí de história, mas a gente gosta de falar que a nossa história é muito mais longa do que isso, na verdade, né, porque os principais sócios já se conhecem desde o final da década de 90, então a gente trabalhou junto durante muitos anos no Pactual. Fizemos a gestão juntos lá atrás, então a gente ficou durante bastante tempo juntos. Teve um breve período aí que a gente ficou cada um em histórias aí diferentes, mas também ainda muito complementares, e voltou a se juntar em 2018. Então é interessante dizer que o histórico dos fundos, né, a gente trouxe os fundos da antiga casa, da Plural, então a gente tem um histórico muito mais longo do que um histórico de 3 anos, e eu acho que é interessante também comentar um pouquinho algumas características nossas. Eu acho que uma coisa que a gente gosta de falar que é um fundo, nossos fundos, a gente tem, na verdade, uma estratégia única, tá? Então, a gente não tem gestões diferentes para cada tipo de fundo. A gente tem os gestores, a gente pensa junto, aloca junto, e os fundos são
a gente desce de forma matricial para os fundos. Então, a família de fundos multimercados, a gente tem fundos com volatilidade mais baixa, né? Volatilidade que a gente chama de aquela volatilidade de entrada, né, para o público que ainda não está familiarizado com a volatilidade, né, do multimercado. A gente tem os fundos de volatilidade intermediária e de volatilidade mais alta, que é o nosso principal produto, né, o carro-chefe, que é o retorno absoluto. Mas é importante frisar que a gestão é uma gestão única, né? A gente não tem um gestor para o fundo de menor vol, outro gestor para o fundo de maior vol, né? São decisões tomadas por esse grupo de gestores e a distribuição é feita de maneira matricial para esses fundos, de maneira que eles atendam, né, a esse objetivo de volatilidade, né, vamos dizer assim. Então, é muito mais para que a gente tenha produtos que se adequem, né, ao perfil de cada investidor, né, do que a gente não tem fundos com gestores diferentes tocando o fundo de maneira diferente, tá? Então, acho que é importante mencionar isso. Uma outra coisa interessante também do nosso lado é que a gente se vê muito como um fundo menos correlacionado do que com a média da indústria de multimercados. E a razão para isso é que, basicamente, a gente, diferente da média dos multimercados, 2/3 aproximadamente do nosso fundo, né, do nosso risco, é dedicado para a Bolsa. E não é só comprado em Bolsa, para mercado de Bolsa, né? Então, operações dedicadas à Bolsa no sentido de long and short, pode estar só vendido, pode estar só comprado, operando aqui dentro, operando lá fora, os mais variados setores, mas fundos, operações dedicadas à Bolsa. Então, essa é uma característica que é um pouco diferente da média dos fundos multimercados brasileiros. A maioria dos fundos multimercados aqui, você tem um risco muito maior dedicado à parte macro, né? A parte de renda fixa e a parte de moedas, muito pelo histórico, né, dos gestores, né? A maioria dos gestores, como é até o nosso caso também, tem um perfil, né? A gente veio da tesouraria dos bancos. E né, a tesouraria dos bancos no passado eram muito mais fortes nessa parte de renda fixa e de câmbio do que na parte de moeda. E a gente tem esse perfil meio contrário, justamente pelo fato do Duda, que é o nosso CEO, ser uma pessoa que veio da parte de renda variável, de bolsa. Então, 2/3 do fundo, né, mais de 60% do fundo é dedicado para a bolsa, e o resto, né, 1/3 do fundo, é justamente a parte que eu faço a gestão, que é a parte macro, né, dedicada a moedas e renda fixa. Então, dessa forma, acaba que a gente fica com uma correlação meio baixa, assim, se você comparar a nossa correlação dos nossos produtos com a média aí da indústria, acaba que a gente tem uma correlação baixa, e isso acaba sendo muito interessante para a gente e para vocês também, no sentido de poder compor, né, um portfólio de fundos assim, para os seus clientes, onde você não tenha fundos que andem muito parecidos, assim, né? Então, não apanhe na mesma hora e não ganhe na mesma hora sempre. Então, a gente acaba fazendo, de certa forma, dando um equilíbrio aí no portfólio das gestoras. Acho que, assim, a nossa ideia, até por esse perfil de carregar posições mais de bolsa, é que a gente não seja um fundo o maior fundo. A gente não quer ser tão grande assim em termos de ativo sob gestão, a gente quer ser muito bom, a gente quer ser o melhor, está sempre no quartil dos melhores ali, mas a gente não quer ser o maior fundo. A gente acha que esses movimentos de crescimento muito acelerados aí trazem também outros tipos de consequências. Então, a gente tem sempre uma preocupação muito grande em fazer um crescimento aqui dos ativos sob gestão de maneira muito orgânica, muito cuidadosa. Então, é por isso que a gente está sempre coordenando a abertura de fundo com muito cuidado, a gente fecha o fundo, os fundos estão, boa parte do tempo, a gente fica com alguns fundos fechados, enfim, é muito mais para preservar a qualidade, né, é muito mais para preservar a qualidade e os cotistas que já estão no fundo, né? Você, de certa forma, a gente gosta de dar os passos de maneira adequada, né? Então, à medida que você começa a ver um mercado que te dá um pouco mais de conforto em termos de tamanho, um pouco mais de maturidade, a gente se sente confortável para abrir e captar um pouco mais, né?
Então, acho que em linhas gerais é isso, Marcelo. Não sei se... Não, tá perfeito, cara. Já quer entrar. Eu acho que esse ponto que você tocou de abrir os fundos pontualmente, né, e fechar os fundos, sobretudo, quando vocês sentem que vai começar a ficar difícil de manobrar o fundo, de fazer a gestão correta do fundo sem prejudicar o cotista, eu vejo que as pessoas, os investidores de forma geral, estão começando a entender isso e perceber o lado positivo que isso tem. Né? Então, poxa, a gente vê hoje aqui o retorno absoluto fechado e as pessoas ficam perguntando, poxa, mas e aí, quando que vai abrir? Quando que vai abrir? E as pessoas entendem o racional que está por trás. Poxa, que se você cresce de forma descontrolada, você de repente não vai conseguir alocar os ativos corretamente, e aquele cotista que está no início, ele acaba sendo mal alocado com mais recurso, né? Então, eu acho, é correto, exatamente essa visão. A gente pode ter certeza que a gente adoraria estar aceitando mais gente e estar captando mais, mas tem que fazer um mix de estratégia que seja justo, né, honesto intelectualmente com todo mundo, né? Não, correto. E tem que ser, e o cliente hoje já percebe isso, né? E, então, é muito positivo aí o ponto. Mas você falou em um fundo, né? Fazendo a gestão de um fundo, na verdade, é o fundo master e os fundos da casa, né? Que, na verdade, são o OCAN institucional, o OCAN Equity Hedge, o OCAN Retorno Absoluto, deixa eu ver se eu esqueci algum, o Long Biased e o Long and Short, eles compram cotas desse master, não é isso? E como é que vocês fazem lá o controle da volatilidade para cada um ficar com a graduação do risco que vocês desejam? Não, perfeito. Na verdade, não é exatamente esse movimento de comprar cota de um fundo só. A gente tem, na verdade, as alocações, da maneira que a gente faz, as boletas que a gente tira no nosso dia a dia, a gente aloca automaticamente de acordo com o padrão de volatilidade de cada fundo, tá? Então, eu vou comprar uma posição no dólar ou fazer uma posição aplicada aqui nos juros, aqui no Brasil ou lá fora, ele vai ser automaticamente distribuído para esses fundos na proporção, né, que dê aquele percentual de volatilidade estimado, né, proposto pelo produto, tá? Então, é nessa hora que a gente faz a alocação. Então, eu não estou preocupado em como é que está o institucional, o equity hedge, ou o retorno absoluto. Eu faço a coordenação de um bolo só e automaticamente é feita essa distribuição quando a gente faz a nossa boletagem, tá? Obviamente que alguns fundos, como é o caso do fundo de previdência, a gente tem algumas restrições de regulamentação. Então, tem alguns mercados que a gente não pode operar para esses produtos, mercado externo, tem determinados tamanhos que a gente tem que ter um pouco menos de liberdade. Então, nesses fundos, a gente faz essa operação matricial, essa alocação matricial, mas ainda tem algumas restrições adicionais que a gente tem que colocar na conta, porque aí é questão de regulação mesmo, é questões regulatórias, tá? Exato. Mesmo com a abertura, a flexibilização dessa regulação para fundo de previdência em 2019, ainda assim existem diferenças, né? Então... Existem sim, melhorou muito, realmente foi uma mudança muito importante e bastante benéfica para a indústria e para a gente também, mas ainda assim tem algumas coisas que a gente ainda não consegue fazer. Exato. Então, a gente tem algumas restrições, mas que não impedem que a gente consiga chegar muito perto do que a gente deseja, do que a gente consegue chegar muito perto replicando posições e não chega a ser nada que seja prejudicial às nossas alocações, não. Tá? Não, perfeito. Tem alguma diferença que você queira, alguma característica que você queira apontar importante nos fundos da casa? Por exemplo, fala um pouquinho da diferença do institucional para o equity hedge, para o retorno absoluto, o que basicamente calibra cada um? Perfeito. Basicamente, a gente tem a seguinte divisão. Como eu te falei, a divisão de risco, né, de volatilidade. Então, tem aquele fundo que a gente chama, como eu disse aqui, o entry level ali, para a turma que está começando a se acostumar aí com volatilidade, né, tentando fugir aí do CDI, né, do CDB. Então, a gente tem essa classificação que eu acho que primordialmente é a mais importante. Tá? Então, o fundo o institucional tem uma volatilidade de 2%.
O equity hedge tem uma vol de 4%. E o retorno absoluto, a gente almeja uma vol de, aponta, né? A gente tenta, mira uma vol de 8%, tá? Além disso, você tem a questão da liquidez também, né? Então, o fundo que tem a vol menor, ele te dá mais liberdade para o gestor, né? Obviamente, né? As posições acaba ficando com mais liquidez no fundo, então é um fundo que te permite ter uma liquidez curtinha, de D+1. Então, é um fundo que você usa com uma liquidez diária, quase um fundo de caixa, se você quiser. O fundo Equity Hedge é D+15 e o retorno absoluto é D+30. Então, justamente essa gradação é justamente para também, né, esse D+30 não é à toa, o D+15, é justamente para preservar também o cotista, né? Você tem, às vezes, um movimento brusco, para não ser forçado. Se fosse um fundo D+1, uma vol muito alta, você poderia ser forçado a liquidar uma posição, né, para fazer frente a um resgate no dia seguinte, né, no caso do D+1, onde você poderia estar vendendo uma posição num preço só para sair, sabendo que aquele preço não é um bom preço, mas só para fazer frente ao seu caixa no dia seguinte. E isso não acontece. Vide os créditos privados ano passado, né? Perfeito, exatamente. Baita do então, exemplo assim, disso. Perfeito, acho que o seu exemplo foi muito bem lembrado. A gente tem uma preocupação muito grande em estar sempre muito bem casado o nosso ativo com o nosso passivo, né? Então, é justamente para isso. O D+30, para o retorno absoluto, é super confortável para a gente. Então, assim, a gente tem bastante conforto, dá uma margem de manobra bem interessante para a gente. Eu acho que o D+30 é o padrão aí da indústria, dos fundos que tem mais volatilidade. No caso do Equity Hedge também, o D+15 está super adequado, então a gente consegue, com um padrão de segurança muito alto, assim, com muita tranquilidade, não ter que fazer nenhuma venda que a gente considere aí mal feita ou que vai prejudicar os cotistas que vão seguir no fundo. E mesma coisa para o institucional. Então, está super bem adequado aqui para a gente. Mas é o que você disse. O que a gente preza muito e é super importante sempre você entender, né? Eu acho que vocês têm um papel muito importante nisso, fazendo essa intermediação, né, entre a gente e o público, de vender direitinho, né, o produto, né, saber e entender se o gestor também está fazendo direito ali, né? O cara com D+30, cheio de debênture e líquido ali e tal, você vê como é que funciona, como é que o negócio, na hora que tem um aperto, como é que a porta de saída fica pequena, né? Não, é legal. E é legal a gente conseguir passar para o cotista essa visão, né? Como é que essas coisas funcionam na prática. Então, eu vou usar o exemplo aqui. Você falou que o institucional ele é o mais líquido e tem target de vol até 2. Você vê que a janela de 12 meses de rentabilidade, estou olhando aqui na tela da XP na plataforma, pode ter uma diferencinha, mas 3,24 em 12 meses. Subindo o degrauzinho, o Equity Hedge tem um pouquinho mais de vol e tem 15 dias, já sobe para 4,84. Quer dizer, o gestor teve um pouco mais de liberdade, mais tempo, ele já buscou um alvo, mais volatilidade naturalmente, ele já buscou um alvo de retorno maior. E o retorno absoluto, desses três que a gente está conversando, é o que tem mais volatilidade, e 30 dias de liquidez ele já entregou 9,34 no período. Quer dizer, então, o que eu gosto sempre de reforçar é que o raciocínio e a estratégia, eles estão coerentes, né? Está sendo entregue exatamente. É aquilo, Marcelo. O D+30 não é um capricho, não é só porque eu quero que seja D+30 só porque eu quero. Ele tem uma razão de ser, ele está ali justamente para que você passe ali para a gestora e para os gestores ali um conforto em relação à frente de resgates que ele tem também ali naquela janela. Então, a gente consegue se programar de uma maneira mais razoável ali, e aí você preserva, né, assim, a cota, né, e os cotistas, né? O pessoal, a gente percebe aqui na ponta que os cotistas ainda, poxa, mas D+30, eu vou ficar no risco, 30 dias, e a gente tem esse trabalho justamente de educar e de ensinar, olha, isso é para o seu bem, né? Então, e a gente consegue compor a carteira depois no mix com outros fundos, se ele precisar resgata daquele menos risco, mais liquidez, né? Exatamente, então, perfeito. Já que a gente está falando dos fundos, antes de falar de posição, a gente podia conversar um pouco sobre o cenário, né? Que a gente quer muito ouvir aí como é que está a cabeça de vocês, como é que vocês estão vendo. Então, acho que primeiro comentar um pouquinho como é que vocês estão vendo essa questão da pandemia, né? Em alguns lugares
evoluindo melhor, a questão da vacinação e outros menos. Como é que é o impacto disso na atividade econômica, nos dados importantes da economia, tanto lá fora como aqui no Brasil? O que você pode contar para a gente? Tá bom. Eu acho que, enfim, dá para a gente separar em duas, como você falou aí, tem duas visões, né? Lá fora e aqui dentro. Eu acho que tem alguns países que estão se saindo muito bem, né? Eu acho que, como você deve bem saber, Israel, acho que é o caso clássico aí, tá liderando esse processo todo, mas é um país muito pequenininho. Acho que na sequência você teve o Reino Unido, né, que veio bastante bem também, mas o que surpreendeu todo mundo, por ter saído um pouquinho atrás, né, desses dois, e pelo tamanho que é justamente os Estados Unidos, né? Eu acho que você tem agora, está chegando a 35% aí da população já vacinada, e você vê ali do grupo de risco mesmo, já praticamente todo mundo já estando vacinado. Eu acho que dá um conforto muito grande, um alento muito grande, e a gente já está vendo isso, né, se refletindo aí também, né, nos números, não só por isso, né, depois a gente vai comentar um pouquinho também do que está por trás, mas eu acho que uma boa parte se explica também dos números bons de atividade que a gente está vendo lá fora. Eu acho que se explica também por conta desse ganho de confiança, né? Por conta a pandemia está sendo vencida, a doença está sendo vencida até o meio do ano, aí se espera que, né, o verão americano aí seja histórico aí, pelo ponto de vista, né, de atividade, né? Acho que vai ser um negócio bom ali, absurdo, né, no bom sentido. Então, tem essa história, que é uma história que está muito boa. O bloco europeu, a gente está agora vinha, né, num ritmo muito lento. Agora a gente começa a ver algumas notícias que são mais animadoras, está começando realmente a engrenar com um pouco mais de velocidade na vacinação, o ritmo diário e tal. Então está começando a dar um pouco mais de convicção, também de uma retomada lá, talvez a partir do meio do ano, e a gente está começando a ver números melhores também, acho que justamente por conta disso. E aqui tem o lado dos emergentes. E aí eu não boto nem só o Brasil, não. Tá? O Brasil, se você olhar a parte de vacinação, se você botar nos emergentes ali, os números nem são tão ruins assim. Tá muito em linha. Talvez os emergentes aí, só o Chile tenha números de vacinação assim tão pujantes como esses que eu já mencionei aqui. Mas o caso dos emergentes é mais complicado, né? O ritmo de vacinas é mais lento, então e aí tem uma série de explicações, né? Os países são mais pobres mesmo, são mais desorganizados, são os emergentes, não é à toa que são chamados de emergentes. E aí essa retomada de confiança, ela vai acontecer também, mas ela vai ser mais lenta, vai ser mais para frente. Então a gente acha que o impacto disso aí vai ser mais para perto quase que do último trimestre, né? Vai ser do segundo semestre para frente, mais provavelmente no último trimestre, que a gente vai começar a ver um impacto mais importante disso aí. Então, assim, os emergentes como um todo, essa pandemia foi muito ruim para a classe emergente como um todo, e o Brasil, inclusive. São países que tiveram que gastar mais do que podiam, né? É uma questão humanitária. Então, no caso do Brasil, então, foi o país que mais gasto fez, né, essa parte social e tal. E você chega num momento agora que é um momento que dá um pouquinho de desânimo, assim, no certo sentido aqui para a gente, porque você vê, por um lado, é melhor, obviamente, que o resto do mundo, aí Estados Unidos e tal, esteja bem, é melhor do que se estivesse ruim, mas você gera um efeito que dá um pouquinho de desconforto para a gente, porque a impressão que dá é que o diferencial entre emergente e desenvolvido nunca teve tão baixo, né? O emergente sempre tem que crescer mais do que o desenvolvido, né? O estoque de riqueza é muito menor, são países que estão em outro estágio, né, do ciclo de desenvolvimento. Então, por definição, para que ele deixe de ser emergente, né, e suba para a superfície aí, com tudo, ele tem que crescer mais, né, para absorver para tirar todo esse atraso.
A gente está num momento agora, com os estímulos lá fora, que a gente acompanhou, né, Estados Unidos principalmente, mas a Europa também, o crescimento nesses blocos aí vai ser muito grande, parece crescimento de emergente, né? A gente está falando aqui de uma economia americana que vai crescer perto de 7% esse ano, um crescimento chinês, né? E para aquele estoque todo, aquele país daquele tamanho crescendo 7%. E aí, claro que é melhor para a gente, não é, né, assim, do ponto de vista de rebocar o resto do mundo, mas nesse momento que está agora, fica uma discrepância tão grande aqui para a gente, que eu digo para a gente emergente, tá? Não só o Brasil também. Fica uma discrepância tão grande que acaba que o país, os Estados Unidos e os países desenvolvidos acabam atraindo mais recursos para lá, entendeu? Porque a dinâmica, o diferencial é muito mais interessante você estar lá nesse momento, né? E o dinheiro acaba que vai onde tem mais possibilidades, né? E aí acaba que a gente brinca aqui, que tem quase que um aspirador de pó ligado lá, sugando o dinheiro do resto do mundo. Você tem coisa acontecendo na Bolsa, muita atividade acontecendo lá, negócios novos acontecendo, né? Uma economia que está em pleno emprego, um Banco Central que está super estimulativo ainda. E aqui você tem aquela assim, tem uma expectativa de melhora ali na frente, mas que você ainda fica sempre um pouquinho incerto, né? Será que esses lotes de vacina vão chegar a tempo? Estão chegando mesmo? Às vezes a gente tem notícias um pouquinho mais, né, mais chatas aqui de atraso e tal. E, em contrapartida, lá você tem um negócio a pleno vapor. Então, nesse momento do ciclo aqui que a gente está agora, dá um diferencial que dá uma certa desanimada para a gente, num certo sentido. Porque é tudo muito no comparativo, né? Então, por que ficar tanto tempo aqui, gastar tanto tempo num emergente que está crescendo, vai crescer 3%, 4%, você tem os Estados Unidos crescendo 7%, a Europa crescendo 4%, 5%. Então, assim, é uma competição nesse momento que acaba sendo uma competição muito ingrata. Essa pandemia foi muito ruim para os emergentes, né? Você pega aqui o caso do Brasil, a gente estava num momento ali de inflexão, né, vindo de que tinha muita dívida e tal, herdada, né, das administrações anteriores e tal. Então, você vinha num momento de inflexão, com a Previdência tendo sido aprovada, né, ali, né, e começando a entrar uma outra agenda também positiva, não, emendando numa outra agenda positiva de reforma, privatização e tal. E a gente foi atropelado ali, né, no começo do ano passado, por essa pandemia, e todos os canhões viraram para o outro lado. Então, a dívida aumentou barbaramente, então foi tudo meio que, não teve jeito, né? Foi tudo meio por água abaixo. Como a gente tem essa questão de credibilidade, o resto do mundo também teve que gastar muito, mas como a gente, no nosso caso aqui, no emergente em geral, essa questão de credibilidade, né? De como, em alguma hora, você tem que pagar a conta, né? Nos Estados Unidos, Inglaterra, o mundo inteiro, uma hora vai ter que pagar a conta, seja vai ter que aumentar imposto corporativo, imposto de pessoa física dos mais ricos, não tem jeito, né? E uma hora vai ter que você ter um encontro ali para readequar suas contas ali num período você teve que fazer um período de exceção ali de guerra. E o emergente ele é sempre mais difícil, né? Você tem que agora vai ter que está chegando o momento de voltar a organizar as contas. E a gente não tem a credibilidade construída ao longo de anos e anos, aí de décadas, né, dos países desenvolvidos. Então, a confiança para entrar sempre demora um pouquinho mais, né? Então, acho que é nesse ponto que a gente se encontra agora. Assim. Não sei se deu para dar uma... Não, foi perfeito. Tem 2 pontos aí dois ganchos que eu quero pegar da tua fala, para você ajudar a gente a entender. Primeiro, você falou desse aspirador de pó, que eu diria que é um aspirador de dólares da economia americana, né? Exatamente. O quanto esse diferencial de crescimento ele pode pressionar o câmbio. Esse é um ponto. E o segundo ponto, você comentou que os emergentes, talvez mais a curva de vacinação, a gente vai ter essa recuperação talvez mais para o final do ano, mas essa demora, ela também prejudica o nosso fiscal, porque imagina, a gente tem que fazer uma nova rodada de estímulos e o fiscal que já é comprometido, já estamos numa trajetória ruim da dívida, pode ficar mais comprometido ainda. E aí você gera, na verdade, um ciclo que pode ser perigoso,
que você gera mais endividamento, com menos atividade econômica, com o dólar talvez mais forte. Como é que vocês avaliam aí todo esse contexto? Eu acho que você tem... perfeito. Acho que a tua leitura, a tua pergunta é bastante conveniente, assim, porque eu acho que é exatamente nesse ponto que a gente se encontra. Eu acho que, assim, já acompanha a UCAN há um tempo, a gente, aqui especificamente para o dólar, dá para dividir em duas coisas, né? O dólar global e a nossa visão para o real, especificamente, né? Especificamente aqui falando para o real, a gente, desde que esse governo ganhou as eleições, a administração ganhou as eleições, a gente sempre teve, né, até no começo ali, nos primeiros 2 anos ali, basicamente até começar essa questão da pandemia, a gente sempre teve uma visão bastante construtiva, porque estava sendo feito para os avanços que estavam sendo feitos aqui no Brasil. Mas, especificamente, no caso do real, a gente nunca foi fã de apostar positivamente tendo o real. A gente preferia 1000 vezes ter bolsa, tá aplicado no pré, que foi onde a gente ganhou bastante dinheiro também, ou o NTNB, enfim, apostando nesse fechamento de taxa. Então, a gente nunca foi fã, a gente nunca gostou de ter, a gente nunca elencou o real, mesmo quando estava positivo, né, para o Brasil, para o mundo, a gente nunca gostou de ter real no nosso portfólio, tá? Então, pelo contrário, a gente até tinha uma visão, a maior parte do tempo a gente já ficava sempre usando o real até eventualmente como hedge nas nossas posições, comprado em dólar e aplicado aqui no pré, comprado em bolsa. A gente tinha uma visão otimista do Brasil e achava que o real ficava fraco de maneira otimista, pelos bons motivos, tá? Porque o juros estava caindo aqui, estava caindo de maneira sustentada, né? Passando reformas e tal, acabando aquela barbaridade que sempre foi aqueles juros, né? Aquele CDI na luva, né? Aquele mix. O mix do Brasil sempre foi... O que sempre foi aqui? Sempre foi, né, um fiscal super gastador, né? Super, né, estimulativo, e um monetário que tinha que fazer o trabalho sujo. Então, era aquele Banco Central, parecia que era sempre o vilão, né? Ninguém é malvado no Banco Central. O cara está fazendo ali porque tem que atingir, segurar a inflação, né? E aí, como você não tinha um fiscal ajudando, o cara tinha que botar, né, os juros lá na lua. Então, essa foi sempre a história do Brasil, né? E nessa administração recente, para ser mais justo, ali do Temer para cá, né? Você começou a fazer umas mudanças ali no arcabouço ali de política econômica que possibilitou essa mudança, né? Você começou a ter bancos públicos gastando muito menos, deixando de entrar em áreas, financiar coisas que não faziam sentido, fechando as torneiras, um fiscal mesmo, né? Tentando melhorar ali o custeio da máquina, gerando mais eficiência, passando reformas, né? Tanto do ponto de vista macro, com reforma do trabalho, reforma trabalhista e reforma da Previdência, mas também reformas do lado micro também, né? Então, você teve bons avanços ali que possibilitaram, né, que você gerasse confiança, a expectativa de inflação lá na frente ficava ancorada e você tinha espaço para, de fato, trabalhar com juros baixos de verdade, né? Então, por isso, a gente tinha na nossa cabeça sempre que esse mix aí para o real, para a moeda, é um mix que deprecia a moeda, pelo bom motivo, mas deprecia a moeda, tá? Então, a gente sempre teve essa cabeça para o real, tá? A partir de 2020, quando entrou a pandemia e a gente começou a ter esse questionamento maior em relação ao fiscal, né, lá pelo meio do ano, né, depois do auxílio emergencial já ter sido adotado desde abril, no meio do ano começou aquele sentimento de que talvez tivesse sido grande demais o auxílio, né, devesse ter sido feito de uma maneira um pouco mais comedida, mais pontual, né, como está sendo feito agora e tal. Aí começou a ter um questionamento um pouco maior em relação ao fiscal. E aí a gente começou a migrar de não estar no real pelo bom motivo para não estar pelo mau motivo, tá? Então, a gente começou... agora a gente está com a cabeça até um pouco mais negativa aí também para o real, mas agora muito mais pela dificuldade que você vai ter pelos desafios daqui para frente, justamente de como é que está chegando a hora da verdade, como é que você
paga a conta. Tá? Então, essa é a visão nossa aqui para o real, para o Brasil. Né? Não mencionar, fora, né, as notícias políticas também. Né? Você teve um mês aí, a concentração de notícias, de sustos que a gente teve aqui no Brasil foi uma barbaridade. Né? Você teve desde decisões do STF, né, que vão alterar a eleição do ano que vem. Pois mudou o jogo completamente. Você teve, ainda que não de fato, mas você teve intervenções verbais que minam a confiança também. O Banco do Brasil, Petrobras. Do Banco Central. Essa independência foi para o lado bom. Essa foi o outro lado. Essa foi para o lado bom. Mas é assim, a gente está com um ambiente de muita notícia, muito barulho, e que atrapalha também. Então, você tem até notícias boas acontecendo, como você mesmo mencionou, a autonomia do Banco Central, teve também outras, né? Marco regulatório do gás aprovado, tem algumas coisas que ficaram para si mais, o leilão agora, né, que você teve das concessões também, né, para os aeroportos, que poderiam ser mais celebradas, mais comemoradas, mais, né, bem vendidas aí e tal, mas que elas são rapidamente atropeladas por um monte de outras notícias. E ainda ontem você teve outra, né? Olha aí agora, novo aí, está essa confusão agora com CPI de Covid, totalmente do nada. Então, assim, as pequenas vitórias são rapidamente apagadas, assim, esquecidas por conta desses barulhos. E é muito ruim, porque você não demora, adia um pouco mais a entrada da confiança. Né? E a confiança é essencial para que você tenha, de fato, um pouco mais de estabilidade para frente. Então, assim, essa é a nossa visão para o real. Aí, falando um pouco do dólar, a gente está naquele ponto que é um ponto que eu estava mencionando, que é os Estados Unidos com a economia com crescimento chinês. Então, assim, a grande surpresa, né, que aconteceu no lado americano foi ali em janeiro, com aquela decisão da Geórgia, né, que você teve, de fato, né, teve a eleição do Biden, aí ficou aquela discussão, né, no Senado, o que aconteceria, né, o Biden com o Congresso democrata, mas o Senado ainda aquela bola dividida entre, né, se seria um Senado democrata ou um Senado republicano. E a decisão ficou pelo estado da Geórgia, né, que aconteceu ali em janeiro. E com a vitória dos democratas, você ficou com um alinhamento democrata muito grande. E logo depois você teve o pacote, né, de 1,9 tri, quase 2 tri de estímulos, que passou muito bem, e que é um pacote que é quase, 9% do PIB, quase 10% do PIB americano. É muita coisa, numa economia que já vinha muito bem. Então você está naquele ponto aquilo que eu te falei, o crescimento, o vetor, a diferença, qual a mudança marginal agora aqui? A mudança na margem que aconteceu nesse primeiro trimestre, de relevante para o mundo, foi o crescimento americano, por conta desse pacote. Então, assim, o vetor que está fazendo a diferença é o vetor no mundo, né? E você teve ontem o FMI, anteontem, o FMI até revisou para cima o crescimento global aí do mundo, e você vai ver, se abre ali para ver entre os países ali, o principal bloco que teve alteração foi a América do Norte, que é basicamente os Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos tiveram crescimentos muito fortes, revisões para cima, né, por conta desse pacote. Então, o vetor que está fazendo diferença agora no mundo, para puxar o mundo, é os Estados Unidos. E aí, por conta disso, eu tenho, além disso, a parte de vacinação está indo bem lá, como eu já mencionei aqui. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de ficar negativo para o dólar nos próximos meses, por conta dessas razões. Então, acho difícil, assim. Então, a gente está num momento um pouco ingrato aqui, que são as dificuldades para o real, né? Você tem a dificuldade interna, né, num momento bastante delicado, com muito barulho e tal, onde você tem... E o espaço é curto, né? Você tem que dar um mergulho agora, você tem que... Daqui a pouquinho, se você piscar o olho, está no ano que vem, putz, já entra naquele negócio de eleição, né? Onde quase que nada de pauta de reforma anda, muito difícil, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento peculiar, assim, onde você tem, por um lado, uma pressão do dólar forte global, e aí é meio de A a Z, né, contra todos os países, assim, e do outro lado aqui o Brasil, um cenário bastante desafiador. E esse cenário do dólar forte lá fora, ele começa a afetar também
a classe emergente como um todo, né? E o Brasil está inserido nessa classe. Então, você começa a ver algumas histórias, né? Aqui a gente conhece bem nossos problemas, mas se você voltar aí um mês e pouquinho atrás, a Turquia teve um dia que já acordou e a moeda depreciou 15% lá num dia. O Banco Central lá tinha subido os juros, né, na véspera, alguns dias antes, e o presidente do país, Erdogan, não gostou do aumento de juros e mandou o presidente do Banco Central embora. Demitiu o cara. E a moeda no dia seguinte subiu desvalorizou 15%. Isso tudo, cada país vai ter a sua história, mas isso tudo é reflexo desse, como você mencionou aí, o aspirador de dólar aí, funcionando. Cada um vai ter a sua história ruim. Cada um vai sofrer o seu impacto. Cada um vai contar a sua história, mas é tudo reflexo do mesmo movimento aí. Eu queria seguir esse gancho, né? Então, primeiro ponto com relação à inflação. Por um lado, o dólar mais alto ajuda a pressionar a inflação. E eu queria te ouvir sobre isso. Inflação tanto aqui como lá fora também se fala. A gente vê a Treasury indo lá passando de 1,70, agora estabilizou um pouquinho, mas tem gente já que fala que pode chegar a 2 ou a mais de 2. Então, qual é a consequência no portfólio, se é que tem que ter alguma, e se essa visão inflacionária ela é de fato importante para a gente ter no radar. Então, como proteger o portfólio disso, como alocar o portfólio pensando num cenário inflacionário para frente. E a questão do dólar, se um dólar mais alto, como a gente está conversando, se por um lado ele não beneficia, por exemplo, a gente pelo lado das commodities, né? A gente possa exportar e passa a ter as empresas exportadoras de commodities, principalmente, podem ser beneficiadas, e aí pode ser que a gente tenha um reflexo na Bolsa positivo para isso. Como é que vocês veem aí essas duas situações? Perfeito. Acho que são ótimos pontos. É o seguinte, eu acho que assim, lá fora, a gente sempre teve uma cabeça, de fato, de que essa abertura de taxa me parece que vai seguir um pouco mais. Assim, por tudo que a gente está vendo, você vê aí os estímulos fiscais continuam muito, muito fortes, né? Você tem, além desse pacote de 1,9 tri, ainda está sendo discutido um pacote de quase 3 tri de infraestrutura nos próximos 15 anos, mas, enfim, teria mais estímulo aí para frente também. Além disso, você olha lá para fora e vê como é que está a atuação do Banco Central Americano, do Fed. Eles estão muito tranquilos, você não vê nenhum tipo de preocupação. A gente teve agora na última reunião do Fed, agora no meio de março, já com um pacote conhecido, né, esse pacote fiscal de 1,9 tri, eles fizeram uma revisão de crescimento expressivo para esse ano, né, se não me engano, eles estavam em 4,7 ou 4,8, vieram para 6,5, a gente até acha que vai ser mais do que isso. E revisaram a inflação também, né, o PCI, que é o número que eles olham mais como referência para a inflação lá, teve uma revisão também nesse ano de 2021 de 1,8 para 2,4, que é uma revisão bastante importante. Mas o mais impressionante é que, mesmo com essas revisões, eles estão encarando isso como transitório. Então, você pega assim, para ano que vem, para 2022, eles já voltam para 13 e pouquinho por cento de crescimento, a inflação já volta para a casa de 2,1%, e não teve, o mais importante, né, que são como é que são, eles divulgam também como é que estão as expectativas, né, dos membros votantes e não votantes lá do board, não teve grandes alterações. Então, quer dizer que eles continuam muito tranquilos em relação à subida de juros lá. Mesmo com esse pacote fiscal superestimulativo, e com essas revisões que eles fizeram para esse ano, eles estão vendo como sendo temporário. Então, o que significa isso? Estão muito tranquilos, assim, em relação a estímulos monetários. Então, na nossa cabeça, a inflação lá vai continuar subindo, ainda que a gente não acha que vai ter nenhum vai ser num ritmo absurdo, mas a gente acha que vai continuar lentamente subindo, tá? Hoje você pega lá as inflações implícitas, né, no mercado, já estão rodando aí em torno de quase 2,5%.
A gente acha que vai continuar subindo isso e a gente foi até já comentando aqui, foi uma posição que a gente carregou boa parte aí do ano passado. A gente sempre acreditou que o Fed teria muito sucesso. Na verdade, eles têm um problema lá oposto do nosso nesse momento. Eles estão tentando gerar inflação, né? Esse é o objetivo deles. Eles estão começando agora a ter sucesso nisso. Mas não estão piscando ainda. Então, é uma posição que a gente gostava muito e carregou e boa parte do ano passado. Foi uma operação lá fora, comprada em inflação, apostando que a inflação lá fora iria subir. Tá? A gente começou a fazer isso, estava 1,70, 1,60, e está agora em 2,40, 2,5, essa expectativa. Nesse ponto agora, a gente continua achando que o Fed vai continuar com essa política superestimulativa, mas a gente mudou a posição justamente para essa posição que você mencionou no Treasury, tá? De 10 anos, que está agora oscilando em torno de 1,60, 1,70. A gente acha que a gente não vê muitos motivos para que ele não vá para perto de 2,25, alguma coisa assim, até o final do ano. Tá? A gente consegue operar isso no fundo, né? Então, dessa forma, a gente consegue fazer essa posição no fundo. É uma posição que a gente está carregando e gosta bastante. Os outros países também, você pega os principais blocos aí, Europa, a Inglaterra também, as inflações também estão subindo, tá? Então, a gente até vê alguma preocupação no Banco Central da Europa, um pouco mais com o nível de inflação. A inflação na Inglaterra, você pega as inflações implícitas já estão acima de 3%. Mas o fato é que você olha no Fed, que é o principal banco central, eles parecem querer realmente esperar que a inflação aumente de verdade. Então, vão ser super lenientes em relação a isso. Então, por isso dá bastante conforto para a gente de carregar essa posição nessa parte da curva, que é uma parte mais longa, né, 10 anos. A gente acha que de maneira suave, mas de maneira consistente, essa taxa vai migrar para perto de 2,20% aí ao longo desse ano. O que é uma notícia também ruim, é tudo a mesma coisa, né? Uma notícia ruim também, difícil para a gente, para os emergentes, justamente pelo fato da competição, né, em termos de yield e tal, de carrego que isso gera aqui para a gente, né? A gente tem que fazer a taxa percebida já pelo mercado lá fora está subindo de fato já, né? Apesar do Fed não ter puxado o gatilho, o mercado já está fazendo esse trabalho para ele. Então, isso dificulta o nosso trabalho aqui. Falando um pouco agora de inflação aqui no Brasil, a gente teve, né, ao longo do ano passado aí, essa surpresa, acho que não chegou a ser uma surpresa tão grande assim, mas enfim, pós-pandemia, né, o Banco Central parecia que estava estabilizando os juros ali no começo do ano, né, na faixa de 4,25, 4,5. Obviamente que teve essa surpresa, esse caos aí da pandemia, né? Então o Banco Central fez mais um corte de 50, depois mais 2 de 75, mais um final de 25, enfim, veio parar com a taxa em 2%. Naquele momento ali, eu acho até que analisando agora, falando, depois que passa, fica tudo sempre muito mais fácil, né? Mas assim, eu nem critico muito a decisão deles ali, não. Realmente ali tinha aquela discussão muito forte se seria inflacionário ou deflacionário para o país, né? A questão da pandemia. Acho que foi uma decisão até acertada ali. Talvez se tenha alguma crítica, talvez seja mais depois na recomposição dos juros, ter demorado um pouquinho mais para ter subido. Mas naquele momento ali acho que fazia sentido. Naquela hora ali você tinha previsão de queda do PIB aqui tinha gente esperando queda de 10%, inflação migrando para perto de 1%, então realmente parecia adequado, né? O problema é que logo depois, na nossa visão, a gente começou a ter um Banco Central, né, ali mais para perto do final do ano passado, com uma cabeça que parecia, de certa forma, um pouco leniente, com a leitura de que os movimentos que eles estavam vendo eram movimentos transitórios, né? E as revisões de inflação, né, que estavam ali
né, você pegar em maio e tal, esperava que fosse 1,5%, 2%, mas para perto do final do ano, em outubro, novembro, essas revisões já estavam sendo bem agudas aí para cima, né? Então, eu acho que o Banco Central insistiu bastante nessa tese de serem fatores transitórios, né? Então, eu acho que talvez tenha demorado um pouco, mas o fato é que no final do ano eles começaram a se mexer. Eu acho que foi muito interessante esse movimento que eles fizeram em relação ao Forward Guidance, né, da nomenclatura do Forward Guidance, que foi finalmente ali deixou de existir, né, no final do ano. E a gente sempre teve uma visão ali a partir do meio do ano de que eles estavam mais para perto do terceiro trimestre, mais ou menos ali, de que era necessário fazer uma revisão em relação à subida de juros. E a gente se posicionou de uma maneira um pouco mais tomada em juros nesse momento. Então, a gente apostava que o mercado iria fazer o Fed, em algum momento ali, revisar suas projeções e tal, deixar de lado essa visão de transitoriedade aí, de inflação, e de fato começar a se mexer. Isso aconteceu esse ano. Eu acho que a decisão dele de fazer um movimento de 75 bases de certa forma surpreendeu o mercado, mas para a gente acabou sendo muito bom. A gente vinha apostando justamente que com os dados que a gente vinha de inflação e acreditando que a turma que está lá, o pessoal que está lá, a equipe é muito boa, que em algum momento eles iam de fato reconhecer o risco maior, né? Então na nossa cabeça fazia sentido ter algumas posições nesse sentido. A gente vem apostando via futuro e também via opção num aumento, ali, numa surpresa de movimento ali do Banco Central, acabou sendo bastante positivo para a gente. A gente acha que foi uma decisão acertada, ainda que tenha sido talvez com um pouquinho de atraso, assim, mas eu acho que o que interessa é que eles reconheceram o discurso atual deles e no comunicado garante mais uma de 75 bases, né? Eu acho que o mercado precifica muito mais do que isso e o comunicado tinha ali um pouco de um discurso de mudança, retirada parcial, né, dos estímulos, mas isso está sendo revisto. O parcial, na nossa visão, e eu acho que quando ele tomou essa decisão ali, seria uma mudança para tentar voltar com os juros para casa de 4,5%, 4,25%, que é onde estava ali, antes de começar a pandemia, né, como eu mencionei. Mas na nossa visão, e eu acho que o próprio Banco Central, a gente tem acompanhado aí nesse ciclo que está tendo aí recente aí de lives e de palestras aí com os membros aí do Banco Central, a impressão que a gente está é que eles estão gradativamente abandonando esse discurso de recomposição parcial, que vão migrar de fato para uma recomposição maior aí de juros. Então, talvez vindo buscar taxas neutras, né, onde você tem de fato ali um movimento ali onde você começa a migrar ali para a nossa visão, provavelmente para alguma coisa em torno de 6,5% aí de taxa final, né, onde você teria, assumindo ali que você tem, né, as expectativas aí para o ano que vem fiquem na meta, ancoradas na meta de 13,5%, em torno de 13,5%, você teria que migrar para um juros neutro, né, que é aquele onde equilibra de fato a economia, para alguma coisa em torno de 6,5%. Tá? Então, essa seria a nossa visão. Acho que o mercado também tem essa precificação já no mercado, tem até mais precificado do que isso, então não chega a ser uma grande aposta aqui, mas a gente ainda tem a visão aqui de que vale a pena ainda ter alguma posição tomada, principalmente na parte mais longa da curva, e eu acho que um pouco por essa visão aí de que, acho que é por um conjunto da obra aí, um pouco por essa visão do Banco Central que reconheceu e está ficando mais hawkish, vamos dizer assim, né, mais preocupado com esse movimento,
a visão local nossa mais preocupada assim, com a parte fiscal, com os desafios para frente também, que acaba que se refletem também, se reflete também nisso, né, nessa na parte longa da curva, né, e por conta desse nosso cenário externo também, que é um cenário de juros globais aí vindo para cima. Então, isso, de certa forma, acaba naturalmente te espremendo para cima junto, né? Então, com certeza. E pegando esse gancho, Fernando, com todo esse contexto que você mostrou para a gente, como é que tá as posições dos fundos? Quais as principais posições que você pode destacar dentro desse cenário que você está desenhando daqui para o final do ano? Não, perfeito. Eu acho que eu já dei uma pincelada aqui, mais ou menos aqui, em algumas posições, mas falando de maneira mais organizada. Começando lá fora, a gente tem essa posição tomada, né, nos juros de 10 anos, americanos principalmente, por conta dessa nossa cabeça aí de enfim, mais estímulos e mais abertura e mais leniência do Fed em relação à inflação. Além disso, aqui dentro, a gente tem essa posição que eu mencionei, tomada também, né, apostando em abertura de taxa aqui no Brasil, e aí a gente está no vértice um pouco mais longo, né, o vértice mais longo que a gente chama aqui é janeiro 25, tá? Então, é uma posição também que é uma posição que a gente não está tão grande mais, porque realmente já teve uma abertura bastante relevante, mas a gente ainda acredita que faz sentido ter. Na parte de moedas, a gente segue com uma posição vendida no real, né, e comprada em dólar e vendida no real. Acho que basicamente na parte macro é isso. Na parte de bolsa, que não é a minha praia, obviamente que não é o Duda que toca essa parte, mas a gente acha que, assim, apesar da nossa visão mais negativa para o Brasil, primeiro que tem muita coisa interessante acontecendo, e acho que até você mesmo mencionou, né, o dólar fraco aqui, né, o real fraco aqui acaba trazendo algumas coisas interessantes, né, principalmente do lado de commodities, né, pelo fato de você ter, né, commodities fortes lá fora e com dólar forte aqui dentro, tem várias empresas que se beneficiam disso, né, então a nossa visão macro mais negativa não quer dizer que a gente esteja negativo com bolsa, né? A bolsa tem várias historinhas ali que você pode tirar dali de dentro, né? E a gente, especificamente nisso, a gente faz muito bem. A gente tem uma equipe de análise bastante forte, muito grande, então a gente cobre não só as empresas aqui do Brasil, como empresas lá fora também, onde a gente tem até investido cada vez mais, e por conta dessa nossa visão de que lá fora realmente está aspirando tudo mesmo, inclusive a gente está cada vez mais olhando lá para fora, achando cada vez histórias mais interessantes, mas aqui dentro é o que você disse, assim, tem empresas muito boas, tem um fenômeno interessante aqui também no Brasil, e que você tem com essa questão toda de pandemia, infelizmente empresas menores, médias, acabaram sofrendo muito, e as empresas maiores acabaram se beneficiando também, então ganharam market share. Então acho que às vezes você tem um efeito macro ruim, mas que beneficia muito uma empresa, por exemplo. Acho que aconteceu isso com algumas empresas. Essa parte de commodity tem muita coisa interessante. A gente tem, normalmente opera menos commodity em si diretamente, mas opera muito commodity indiretamente via casos, né, de empresa. Acho que tem outras histórias muito interessantes também aqui na parte de parte financeira, na parte de bancos, tem essa parte está tendo um setor que está sendo super disruptive aí, né? Então você tem vários bancos aí, vários casos interessantes também que a gente gosta bastante. Então, assim, apesar dessa nossa visão macro, né, não ser das melhores nesse momento aqui, as perspectivas macro não serem das melhores para o Brasil, tem muitas histórias próprias interessantes aqui dentro, e a gente também cada vez mais migrando lá para fora também, né? Então lá fora a gente tem uma visão super construtiva e positiva.
Cara, quero te agradecer muito aí. 5 horas, 1 hora de papo muito rico. Muito obrigado mais uma vez a tua presença, a tua disponibilidade. Obrigado a todos aí que nos assistem aí no Instagram, no Zoom aqui. Então, fica o convite aí para uma próxima, assim que a gente puder, de repente, fazer uma presencial também, que a gente gosta muito. Tá bom? Exatamente. Muito obrigado a todos e mais uma vez, obrigado a você, tá, Fernando? Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado mesmo. Vamos tentar fazer uma próxima, se tudo correr bem a presencial. Acho que faz toda a diferença também. E mais uma vez, parabéns aí para vocês aí na Nauta. Pô, muito obrigado, cara. Sucesso aí para todos. Obrigado.